Olá, gente. Nós estamos retornando para nossas aulas aqui no Evolução para se tornar as coisas mais simples para a gente. Nós retornamos hoje com mais uma parte da matemática, a geometria espacial. Hoje nós vamos dar início ao cilindro, estudo de cilindro. E imediatamente nós partimos para a nossa resolução das questões para deixar o aluno mais à vontade. Não esqueça de, no final, dar uma curtida no vídeo, comente com seus colegas, compartilhe, ative o sininho, bata lá no sininho e qualquer dúvida, independente das nossas aulas, você pode acionar a gente está aqui para servir qualquer um de vocês. Fiquem à vontade. Então, nós vamos imediatamente para a nossa primeira questão sobre cilindro. Vejam só. Primeira questão, bem simples, diz o seguinte. Na figura, mostra-se um paralelepípedo de dimensões 2 decímetros e 8 decímetros, apoiado sobre a sua base quadrada. Olha a condição que ele está me dizendo. Ó. A base do paralelepípedo é quadrada. O que é que significa dizer isto? Que as arestas da base são todas iguais. Dentro do paralelepípedo, há um cilindro circular reto, o maior que cabe em seu interior. O que é que significa dizer isto? Que tanto a base inferior como a base superior do cilindro são tangentes à base do paralelepípedo. São internos, o cilindro é interno, então ele é circunscrito na base do paralelepípedo. Aí a pergunta vem, o volume do cilindro corresponde a que percentual do volume da caixa? Considere π como 3 unidades de aproximação. O que ele está pedindo? A porcentagem do volume do cilindro sobre o volume do paralelepípedo. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós vamos começar pelo paralelepípedo, calcular o volume do paralelepípedo, e depois nós calculamos o volume do cilindro e tiramos a porcentagem. Vamos lá. Para o paralelepípedo, nós vamos primeiro mostrar uma coisa aqui, ó, no paralelepípedo. A base do paralelepípedo é um quadrado de aresta iguais. Aresta medindo 2 decímetros. Aresta medindo 2 decímetros. O que é que a gente sabe? Ó, pela figura, que a base do cilindro ela está dentro do prisma, ou seja, a base é inscrita, a circunferência é inscrita. Veja só, isso aqui é o centro e sabemos que isso aqui é o raio da base do cilindro. Mas vamos no paralelepípedo. O que é volume de paralelepípedo? Vamos primeiro para calcular o volume do paralelepípedo. Volume do paralelepípedo é o produto das suas dimensões, ou seja, a aresta da base, a largura e a altura. No nosso paralelepípedo aqui observamos, olha só, a nossa base é quadrada de dimensões. Comprimento A, largura também A. E a profundidade que é a altura. Então nós vamos calcular o volume. Ó. O volume do paralelepípedo vai ser 2 vezes 2 vezes 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Volume, a unidade de medida, é sempre ao cubo. Vamos deixar isso aqui o volume do paralelepípedo. Volume de P, paralelepípedo. Ok? Então, nós calculamos o primeiro volume do paralelepípedo. Nós temos aí. Agora, vamos para o cilindro. Segundo passo, nós vamos para cilindro. E qual é a relação que determina volume do cilindro? Área da base vezes a altura. O volume de sólido é sempre em função da área da base vezes a altura. Ok? Então, quem é a base do cilindro? É uma circunferência. Então, a base é πr ao quadrado. E a altura, que vamos representar por h. Neste caso, como a base do cilindro inferior e a base do cilindro superior são tangentes ao do prisma, significa dizer que a altura do cilindro vai ser a mesma altura do prisma. Ou seja, volume do cilindro vai ser igual. O π, ele manda substituir por 3 unidades no problema. E quem é o raio? O raio é O.
é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Ora, se o lado do quadrado é igual a 2, o raio, esta medida, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, significa dizer que o raio vai ser igual a aresta sobre 2. Ou seja, a medida da aresta do paralelepípedo. Significa dizer que o raio é igual a uma unidade, ó, 1 decímetro. Agora é só substituir. Nós temos π, que é 3, vezes o raio, que é 1 ao quadrado, e a altura do cilindro é a mesma altura do paralelepípedo, a profundidade do paralelepípedo, que é 8. Então, volume do cilindro é igual a 3 vezes 1 vezes 8, 24 decímetros cúbicos. Nós temos os dois volumes agora. Agora nós já podemos dar a resposta da questão. Qual vai ser a resposta? A pergunta é esta. A porcentagem, o percentual do volume do cilindro em função do prisma. Então, com isso, ó, nós encontramos os dois volumes, o volume do cilindro e o volume do paralelepípedo, do prisma, podemos partir para a resposta. A resposta é o quociente entre o volume do cilindro, que eu chamo SI, e o volume do prisma. Aí fazemos este quociente, ó. Volume do cilindro, 24 decímetros cúbicos, volume do prisma, 32. Fazemos agora este quociente, esta divisão. Dividindo 24 por 32, isto dá 0,75. O que acontece? Como a pergunta é a porcentagem, e nós encontramos a resposta em decimal, é transformar esse decimal agora em porcentagem. Como assim? Porcentagem corresponde a 2 casas decimais. Então, eu vou deslocar 2 casas decimais. Ó. Tem 0,75, vou deslocar essas 2 casas que corresponde a 75%. Com isto, nós concluímos a primeira questão, que tem como resposta aqui na TV, letra C. Aí nós concluímos a primeira questão. Olha aí, dá uma balançadazinha no sino, ativa o sino aí para a gente melhorar cada vez mais as nossas aulas. Então, gente, vamos dar continuidade à nossa aula e vamos para a próxima questão. Sobre cilindro ainda, vamos nessa, aqui na televisão. A questão diz o seguinte. O volume de um cilindro circular reto, C, ele chama esse cilindro de C, é 44 centímetros cúbicos. O volume em centímetros cúbicos de um cilindro circular reto com raio 2 vezes maior e metade da altura do cilindro CE. Ou seja, o que significa dizer isso? Eu estou chamando este volume inicial aqui C, de altura H e raio R. Ele diz que o volume desse cilindro é 44, mas não deu nenhuma medida, só diz o volume. E nesse segundo cilindro, nós temos o seguinte. Ele diz que este raio aqui é o dobro, é 2R, e que essa altura aqui é a altura do cilindro anterior dividido por 2, é metade. Com isso, vamos fazer o que agora? Nós vamos calcular a relação, só a fórmula do cilindro C, o volume de C, vamos fazer o volume do cilindro 2 e fazermos uma comparação para a gente poder tirar a conclusão. Primeiro, volume de C, ele já me deu, mas eu vou organizar a relação em função do R e da altura. O que é volume de um cilindro? Área da base, πr ao quadrado, vezes H. Como ele não me deu valor, nós vamos deixar em função das variáveis. Não vou igualar a 44, vou deixar aqui. Vou para o segundo passo. Agora eu vou calcular o volume do cilindro 2. Vamos chamar isso de V2. O que é o volume? A área da base, que é πr ao quadrado vezes H. E o que é que nós temos? Ele diz que nesse cilindro 2, o raio é o dobro. Então, vamos trocar o raio. Π vezes o dobro do anterior, 2R. Isto elevado ao
quadrado, ao quadrado. E a altura do cilindro 2 é a altura do anterior sobre 2. Então, a gente vai fazer isso, H sobre 2. Então, volume 2 é igual π vezes 2 elevado ao quadrado, 4. R elevado ao quadrado, R2, vezes H sobre 2. Vamos organizar a expressão. Quem é que eu posso simplificar aqui, nesta multiplicação? Eu posso simplificar o 4 com o 2. 4 por 2 dá 2. Vou só organizar a ordem. Π R ao quadrado vezes H. Se nós observarmos, nós vamos tirar a seguinte conclusão. Olha agora, conclusão e vamos para a resposta. Conclusão ou resposta, tanto faz. Veja que nós encontramos que o volume do segundo cilindro chegou a esta fórmula. 2 vezes π R ao quadrado vezes H. Se observarmos esta expressão que está aqui, ó, πr ao quadrado vezes H é exatamente a fórmula, a relação, o volume do cilindro C. Então, nós concluímos que, ó, 2 vezes o volume do C. Então, o que é que significa dizer isso? Ó? Que o volume 2 é o dobro do volume do cilindro C. Com isso, nós concluímos que a resposta correta é a letra A no nosso problema. Concluímos mais uma questão simples de cilindro. Aqui nós tentamos facilitar a vida de nós todos. Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa brincadeira aqui em matemática. Vamos para a próxima questão, a questão de número 4, tá certo? Agora, uma questão que eu vou misturar o prisma novamente, um cubo com cilindro, e em função de volume. Veja só, olha a questão, vamos aqui para a tela. Aí diz, uma caixa cúbica de aresta 10. O que significa dizer isso? Ora, se é um cubo ou um hexaedro, o que significa dizer? Que todas as arestas são iguais, tá certo? Nós vamos ter um cubo que todas as arestas são iguais, a 10. Está totalmente cheio de água. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá a altura, reticência, em centímetros do tubo. Aí ele diz, considere as dimensões como sendo internas aos recipientes e que o tubo tem a altura necessária para o evento. Vamos lá. Ele diz no problema, vamos aqui, ó, desenhei para vocês para se tornar mais fácil. As arestas do cubo, todas as arestas são iguais. E ele diz que estas arestas são iguais a 10 centímetros. Ó, se é cubo ou hexaedro, é o prisma em que possui 6 faces iguais de mesma medida de aresta. Este cubo está totalmente cheio de água, tá certo? Ou seja, ele está com a capacidade máxima de seu volume. O que é que eu vou fazer? Vou pegar este volume e vou transferir para o cilindro. O cilindro não vai ser totalmente cheio, vai atingir até uma certa altura que a gente está representando por H. E essa altura que nós queremos determinar. Ele diz que no cilindro o raio da base é igual a 5. E queremos determinar essa altura em função do problema. Vejamos. Primeiro, vamos calcular o volume do cubo. Como é um prisma que possui todas as faces iguais, ele tem uma fórmula específica, é diferente de outros tipos de prisma. Então aqui eu posso estabelecer uma fórmula. O que é volume de um prisma? É a medida da aresta elevada à terceira. Então nós vamos ter que o volume vai ser, como o nosso cubo tem aresta igual a 10, vou pegar 10 elevado à terceira. Volume é igual. 10 à terceira, 10 multiplicado por si mesmo 3 vezes. É igual a 1000, a unidade é de centímetros. Então, centímetros cúbicos.
Nós temos aqui o primeiro volume. O que é que acontece? Este volume vai ser despejado para o cilindro. Dentro do cilindro, ele não vai encher totalmente, mas ele vai atingir uma certa altura. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o volume do cilindro em função dessa altura aqui que ele está mostrando. Diz que essa altura não chega a 100% da altura do cilindro normal. Veja que aqui tem um espaço que é vazio. Então, a altura só a altura da água. Então, vamos lá. O que é volume de um cilindro? Área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. E essa altura é que eu quero determinar. No problema, ele não manda substituir o valor de π, ele deixa em função de π, porque as respostas vêm em função de π. Olha só, volume do cilindro é igual a π vezes o raio é 5 elevado ao quadrado, vezes a altura que eu quero determinar. Volume do cilindro vai ser igual a 5 ao quadrado, 25, vezes π, vezes h. Olha só. Eu calculei os dois volumes. Agora nós vamos partir para a resolução, para a resposta. Nós concluímos, se eu transfiro todo este líquido que está no cubo para dentro do cilindro, isso significa dizer que o volume que está lá dentro do cilindro é o mesmo volume do cubo anterior, da figura anterior. Então, eu vou partir desta condição. Vamos para a resposta agora, concluir a questão. Volume do cilindro tem que ser igual ao volume do cubo. Ou seja, 25 π vezes h tem que ser igual ao volume do cilindro que nós encontramos, que é 1000. 1000 centímetros. E eu quero determinar o valor de h, vou isolar o h. O h está no primeiro membro, permanece. 1000 está lá no segundo membro, se repete. 25π está multiplicando no primeiro membro, ele passa para o segundo, dividindo, 25π. Então, nós temos que h é igual. Agora, eu vou simplificar. Quem é que eu posso simplificar? 1000 por 25 dá exatamente 40 unidades sobre π. Então, nós temos que a altura é igual a 40 sobre π centímetros. Com isso, nós concluímos que a resposta da questão é a alternativa letra B. Aqui nós brincamos assim com matemática. Então, gente, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje vamos para mais uma questão bem interessante, que acontece na prática da nossa vida lá para o lado do Nordeste. Uma questão bem interessantezinha. Vamos lá. Olha a nossa questão de número 6, diz o seguinte. A operação carro-pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque. Caminhões-tanque. Admitindo que esses tanques sejam cilíndricos. Cilíndricos de raio 0,8 metro e altura 6,25 metros. O cilindro tem essas dimensões, raio e altura. A pergunta é, quantas viagens desses carros cheios, carradas, serão necessárias para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo? Olha só, o cilindro é o carro-tanque e a cisterna é em forma de paralelepípedo retângulo. Aí ele dá as dimensões do paralelepípedo. 7 centímetros por 7 metros por 6 metros por 2 metros. Considere o π 3. A pergunta é, quantas viagens são necessárias para encher essa cisterna? Então, gente, vamos para a resolução. Nós somos no quadro, eu já fiz os desenhos correspondentes ao problema e vamos calcular a nossa questão, fazer os nossos cálculos. Primeiro, aqui é o tanque do carro. É o tanque do carro. É um cilindro. Eu desenhei ele na horizontal porque os carros tanque eles têm cilíndricos horizontal. A altura 6,25 e raio 0,8. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos calcular o volume do cilindro, do tanque, do cilindro que nós temos aí. O
que é volume cilíndrico? A área da base, que é πr ao quadrado, vezes h. Volume do cilindro passa a ser igual. Olhe que ele manda substituir o π por 3 unidades. Já posso substituir 3 vezes. O raio, 0,8 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 6,25. Então, nós temos volume do cilindro é igual 3, repetindo, que eu vou desenvolver a potência, 0,8 ao quadrado. Ó. Como desenvolver um número decimal? É simples, ó. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Depois da vírgula só tem uma casa, mas o meu expoente é 2. Então, vou andar duas casas. 1, 2, 0,64. Vezes 6,25. Fazendo esses cálculos, 3 vezes 0,64 vezes 6,25, nós vamos chegar a 12, a unidade é metros, 12 metros cúbicos. Deixamos por um instante o volume desse cilindro. Agora vamos para a nossa cisterna, volume da cisterna. Da cisterna, onde a cisterna é um paralelepípedo. Vamos lá. Qual é a fórmula de volume de paralelepípedo? O produto das suas dimensões, ou seja, comprimento vezes largura vezes a profundidade ou altura. Tanto faz profundidade como altura. Então, nós temos que o volume do paralelepípedo passa a ser 7, que é o comprimento, a largura, que é 6, e a profundidade ou altura, 2. Volume do prisma é igual. Ó, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 2, 84 metros cúbicos. Calculei os dois volumes. A nossa pergunta é, ó, vamos concluir. Vamos para a conclusão para nós tirarmos a resposta. Qual a conclusão? Ele pergunta quantas viagens, quantos carros-tanque são necessários para encher esta cisterna. É simples. É só calcular o volume da cisterna do paralelepípedo e dividir pelo volume do cilindro. Ou seja, 84 metros cúbicos dividido por 12. Isso é exatamente igual a 7. Ou seja, vai ser 7 viagens que o carro-tanque tem que fazer para completamente encher esta cisterna. Assim nós concluímos mais uma questão. Veja como são fáceis as questões, são simples, que a gente tenta transmitir da melhor forma para vocês. Não esqueça de curtir, comente, compartilhe com seus amigos, dá uma pancadinha lá no sino para a gente agradecer cada vez mais. Olá, vamos continuar com nossa brincadeira na matemática. Mais uma questãozinha bem legal, muito legal mesmo. Para a gente fazer uma comparação entre vários cilindros. A questão diz o seguinte, vamos aqui para a nossa tela. Nós temos, ó, uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água. Modelo 1, 2, 3, 4 e 5. Todos em formato cilíndrico. Todos em formato de cilindro reto, de base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm as especificações de suas dimensões, dadas em relação às dimensões do modelo 1, cuja profundidade é altura, P, e a área da base a gente representa, de modo geral, ABzinho, tá certo? Como segue? 2 pontos. Aí você tem modelo 2, o dobro da profundidade, ou seja, a altura dobra, e metade da área da base do modelo 1. Isso em função sempre do modelo 1. Modelo 3, o dobro da profundidade, ou seja, o dobro da altura, e metade do raio da base. No 3 agora, o raio da base passa a ser metade do raio anterior. Modelo 4, a metade da profundidade. Então, a altura agora passa a ser a metade dividido por 2. Metade dividido por 2. E o dobro da área da base do modelo 1. Vamos lá.
Modelo 5, a metade da profundidade, metade da altura, e o dobro do raio da base do modelo 1. Então, vamos para a pergunta final. Uma pessoa pretende comprar nessa loja o modelo de caixa d'água que oferece a maior capacidade volumétrica, ou seja, a caixa que me dá a maior quantidade de volume. O modelo escolhido deve ser, vamos lá. Vamos aqui para o quadro. Aqui eu já fiz o desenho de cada um separado para a gente poder entender melhor. Ok, gente? Ó, vamos começar com o primeiro aqui. Volume de cilindro. O que é volume? Volume, 1 é área da base vezes a altura. A área da base a gente representa por Bzinho, ABzinho. Ele está mandando representar isto. Volume 1 é igual a ABzinho vezes a altura. E a altura é profundidade, é P. Mas se você quiser transferir isto aqui, transformar esta área de base, eu poderia até usar isto aqui, mas eu vou fazer mais claro ainda para vocês. Volume 1 vai ser igual. A área da base é πr ao quadrado vezes P. Pronto, vezes P, para ficar bem claro em função do π e do raio. Pronto, eu tenho o primeiro volume, de modo geral. Agora vamos para o volume do segundo. Ó. Volume deste segundo cilindro. Volume de modo geral é isto aqui, a área de base vezes a altura. E você sabe que a área da base é πr ao quadrado. Só que, neste cilindro 2, ele diz que a altura é o dobro e que a área da base do cilindro 2 é metade da área da base do cilindro 1. Então, ou seja, ó, a área da base do cilindro 1 dividido por 2. E a altura passa a ser 2π. Vamos substituir agora para a gente comparar. Olha só. A área da base do cilindro 1, nós estamos substituindo por πr ao quadrado. Isto sobre 2, vezes 2π. Eu posso dizer que o volume 2 é igual. Posso simplificar 2 com 2. Então, vai ficar πr ao quadrado vezes π. Deixamos aí. O que é que nós observamos aqui? Eu já posso dizer que os dois volumes aqui se deram iguais, tá certo? Agora vamos ver o volume do terceiro cilindro. O que é que diz no terceiro cilindro? Ele dobra a altura e o raio passa a ser a metade. Vamos lá. Volume 3. Mesma fórmula. Área da base vezes a altura. Volume 3 é igual. A área da base é a mesma basezinha da anterior. Ou seja, olha só. πr ao quadrado vezes h. Só que o raio desse terceiro cilindro passou a ser dividido por 2. Então, vamos trocar agora. Volume 3 é igual a π vezes r sobre 2 elevado ao quadrado. Vezes a altura. E a altura aqui é 2π. Volume 3 passa a ser igual a π vezes r ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, vezes 2π. Simplificando a expressão, posso simplificar o 2 com o 4. Vai ficar πr ao quadrado p sobre 2, ou simplesmente 1/2 vezes. Ok? E agora vamos para o quarto cilindro. Vamos calcular o volume do quarto cilindro. A fórmula é a mesma. πr ao quadrado vezes h. Sei, ok? Ou observando que isto aqui é a área de uma base, ou seja, da base anterior. Só que a base aqui, ele multiplica por 2. Então, o volume 4 passa a ser 2 vezes πr ao quadrado vezes h. E o h é p sobre 2. Volume 4 é igual
Posso simplificar 2 com 2. Πr ao quadrado P. Concluímos que o volume 4, ó, foi bem mais simples, e concluímos com o volume 4, agora nós podemos ir para o volume 5 para fazer uma comparação entre os volumes. Ó, no volume 5, o que é que ele diz? Modelo 5. Que dobra o raio da base e a profundidade e a altura reduz pela metade. Vamos colocar volume, novamente, ó, πr ao quadrado vezes h. Volume igual, volume 5 é igual. Π, o raio, ele dobrou, passa a ser 2r ao quadrado e a altura P sobre 2. Volume 5 é igual. Π, 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado vezes P sobre 2. Volume 5 é igual. Posso simplificar 4 com 2. Vai ficar 2πr ao quadrado P. Bom, agora nós vamos para a conclusão que nós vamos analisar cada cilindro em função do primeiro. Conclusão. Vamos dar a conclusão. Volume 1 deu πr ao quadrado P. Volume 2 nós encontramos πr ao quadrado P. Observe que eles dois já são iguais. O volume 3 é igual πr ao quadrado P sobre 2. O que é que aconteceu com o 3? Reduziu pela metade do primeiro e do segundo. O volume 4, nós encontramos que é πr ao quadrado P. O que é que acontece? O volume 4 é igual ao volume 2 igual ao volume 3. São iguais. E o volume 5, nós encontramos que é 2 vezes πr ao quadrado P. Que conclusão nós temos? Qual o maior cilindro, qual o cilindro que tem a maior capacidade? Veja só, o volume 5, ó, isso aqui é o volume 2, isso aqui é o volume 1, o 2 e o 4. Conclusão, a gente pode dizer que o volume 5 é o cilindro com maior capacidade. Com maior capacidade de volume. Alternativa correta, letra E. Ok, gente? Vamos dar mais uma continuidade. Hoje nós vamos concluir a nossa aula com essa última questão. Tá? Mas não esqueçam de dar aquela curtida, comente, compartilhe com seus colegas, dá uma pancadinha lá no sino. E dúvida, recorram para a gente. Ou por mensagem ou presencial, pode vir aqui que a gente está à sua disposição. Nós vamos para a nossa última questão. Nós estamos misturando também outro prisma com um cilindro. Veja só o problemazinho como é. Vamos à nossa TV. 11ª questão da apostila. Diz o seguinte. Um novo produto denominado bolo de caneca no micro-ondas foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição 2 opções de canecas, apresentadas na figura. Veja só, vamos chamar a caneca A, a caneca de um prisma hexágono, e a caneca B, a prisma de um cilindro. Então, vamos para a continuação do texto. A caneca A tem o formato de um prisma regular hexagonal. Quando ele diz regular, significa dizer que todas as arestas da base são iguais. E a caneca B tem o formato de um cilindro circular reto, de diâmetro 6 centímetros, tá certo? Sabe-se que ambas têm a mesma altura, ó, as 2 canecas têm a mesma altura, 10 centímetros, e que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade, ou seja, a caneca com maior volume.
Veja só, ele diz, considere π 3,1 e a raiz quadrada de 3 aproximadamente 1,7. A pergunta é esta. A medida da capacidade em centímetros cúbicos da caneca escolhida, ou seja, a caneca que tiver o maior volume. Voltamos na figura inicial, para a gente começar a calcular. Olha, a nossa caneca A é um prisma hexágono. Então, dizemos que a aresta é igual a 4 centímetros e que a altura desse prisma é igual a 10 centímetros. Já para o cilindro, ele diz que o diâmetro é igual a 6 centímetros. Ora, se o diâmetro é igual a 6, a gente conclui que o raio é a metade, 3 centímetros. A altura do cilindro também é a mesma do prisma, 10 centímetros. Com isso, a gente vai começar calculando cada caneca. Caneca A, primeiro, caneca A. A caneca A é um prisma hexagonal. O que é volume? De qualquer que seja o prisma, a área da base vezes a altura. Só que, como o prisma não tem fórmula fixa, tem forma. A nossa base é um hexágono regular, significa dizer que todas as figuras, todas as arestas são iguais. Vamos calcular esta base de que forma? Olha só. Se você liga o centro a qualquer ponto da circunferência, é o raio. Ligou o centro, é raio. Ligou o centro, é raio. O centro a este ponto é raio. Dá para observar que o hexágono regular, todas as arestas são iguais. E no hexágono regular, ele diz que o raio também é igual à aresta. Isto só para o polígono hexágono. Então, o que é que nós observamos? Que a nossa base é formada por 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Aí agora eu posso criar uma fórmula para resolver isto. O que é que vai ser a área da base? 6 vezes a área do triângulo equilátero, vezes a altura. Aí nós temos volume igual 6 vezes. Qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero? Aresta ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, vezes a altura. Agora eu posso calcular este volume porque nós já temos as medidas necessárias para o nosso problema. Olha só. Volume é igual. 6 é a constante, é a quantidade de triângulos iguais, vezes a aresta, ou o raio, tanto faz, do hexágono é igual a 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E a altura, ele diz que é igual a 10. Então, nós temos que o volume do prisma, vou botar assim, volume de prisma é igual 6 vezes. Já vamos eliminar o parêntese, porque eu vou efetuar os cálculos. 4 ao quadrado, 16. Vezes raiz quadrada de 3, vezes 10 sobre 4. Neste produto com quociente, quem é que eu posso simplificar? Fica mais fácil eu simplificar 16 por 4, que dá 4. Olha só, agora eu vou multiplicar. 6 vezes 4 vezes 10 vezes raiz quadrada de 3. Volume do prisma é igual. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10, 240. Mas ele manda nós substituirmos a raiz quadrada de 3 por 1,7. Então, o volume do prisma é igual a... Multiplicando isto aqui, nós vamos concluir, fazendo esses cálculos, nós vamos dizer que isto é igual a 408 centímetros cúbicos. Isso agora nós calculamos apenas o volume da caneca A. Isso aqui é a caneca A. Agora eu vou para a segunda caneca. A segunda caneca é em forma de cilindro. Caneca B. É cilíndrico.
Vamos lá. O que é volume da caneca B? Vou chamar de B. A área da base, que é πr² vezes H. O cilindro tem uma fórmula fixa, a gente pode calcular direto. Olha só, volume do cilindro é igual, volume da caneca B é igual. O π ele manda substituir por 3,1. O raio deste cilindro, nós temos aqui, ó, ele me deu o diâmetro, o raio é 3. 3². E a altura é a mesma altura da vezes 10. Ele diz que a altura é a mesma, a caneca A caneca B tem alturas iguais. A caneca A é hexágono, a base, e aqui é um cilindro. Ele está dizendo que este cilindro ele tem o diâmetro 6, então o raio é 2, mas a altura é a mesma. Então nós vamos fazer os cálculos agora para concluir a questão. Volume é igual 3,1 vezes 3², 9, vezes 10. Volume do nosso prisma é igual. Fazendo os cálculos que nós temos aqui, 3,1 vezes 9 vezes 10, nós vamos chegar a uma conclusão que nós temos um cálculo com aproximação de 9 vezes 10, 90, vezes 3,1, isso dá 279 metros cúbicos. Vamos para a conclusão, a resposta. A pergunta é esta, vamos ver o finalzinho da questão para a gente poder responder. A medida da capacidade em centímetro cúbico da caneca escolhida será a que tiver a maior capacidade. Quem é que tem a maior capacidade aqui? Volume do cilindro da caneca B, 279 metros cúbicos. Volume do prisma da caneca A tem 408 centímetros. Então, nós podemos concluir que a caneca A tem o maior volume possível, o maior volume. Com isso, nós concluímos nossa aula de hoje. Nós temos como alternativa a letra C e nós concluímos a nossa aula de hoje agradecendo, em nome da Evolução, claro, Evolução que agradece a todos. Concluímos nossa aula com o maior prazer. E estamos aqui todos para atender a quem quer que seja, precise da nossa ajuda. Nós estamos aqui. Muito obrigado.